Bom, então vamos lá. Vamos dar uma boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, a todos esses irmãos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de que as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos da sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela aos dos céus aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz e em aos conduzir para si, lhes provando que existe. O poder de Deus, nas menores como as maiores coisas, ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechado. Sua vez irá a mais. É preciso primeiro que sintam as angústias da treva e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios de que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer, e sim dizer: se quereis me convencer, é preciso para isto escolher esta ou aquela maneira, em tal momento, antes que em um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que creem mais do que ele. Deus, se dirá, não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais
endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida. O que poderia mais, então, onde estaria o seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias se negarem a evidência e mesmo dizerem: se eu o visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreender, nem seu coração para sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista e que serve apresentar a luz a um cego. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. É porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, os seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmo aos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. É bem interessante isso, né? Você vê, a gente tem isso como uma coisa que muitos poucos conseguem compreender, né? Mas por que que os espíritos então não se apresentam de uma vez para aqueles incrédulos, né? E é justamente por causa dessa situação, né? Porque cada um está no seu tempo para entender as coisas, né? Quando ainda o espírito não está maduro para entender as coisas, não adianta forçar a situação. Então, é por isso que todos os espíritos têm paciência, porque cada um vai entrar nesse mundo maravilhoso dos espíritos quando tiver a sua chance, quando tiver a sua vez de entender tudo isso. Bom, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 8, que chama No Santuário da Alma. Ele está descrevendo aqui uma casa com a mãe, o pai e um filho que tem ataques epiléticos, tá? Então, eu vou continuar a leitura aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, ou se alguém quiser complementar alguma coisa que eu disse, também fique à vontade, tá? Então, eu parei aqui, olha. O assistente preparando-me o raciocínio informou, tá? No meu é página 134. Certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo, que é o menino, se entretém com os pais. Eles acabaram de fazer uma prece, tá? Como se fosse o Evangelho no lar. Mas ele tem outros irmãos que não participaram. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos, tá? O Marcelo. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Então, veja, olha, aqui tem uma lição para todos nós, né? O menino tem ataques epiléticos. Olha, tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Então, quer dizer, se a gente abusa de alguma coisa, nessa encarnação a gente vem com alguma doença, tá? Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichosos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome.
Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade para auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores. Saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou, penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistisse, os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispíriticos flagelaram-no, assim logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se há anos a fio. Então, veja, não tem jeito, né? Quando a gente erra muito, além de ficar no umbral, mesmo depois que a gente tenha recebido aquela parte que a gente entendeu, que você quer se regenerar, você passa uma parte lá no umbral, os inimigos te atacam, né? Até esgotar toda aquela energia e sabe que a reencarnação vai ser difícil. Por isso eu considero esses espíritos como vencedores, né? Porque eles concordaram em vir naquela situação difícil, porque sabem que se eles não vierem naquela situação difícil, eles não conseguem andar para frente como espíritos, né? Galgar lugares melhores, tá? Bom, tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Tudo em ordem? Então vamos lá. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer dizer, então, que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas, né? Então, a gente tem lá na Casa Fabiano muitas situações assim, né? Eu lembro mais claramente do caso da Fabiana, né? Que ela era uma pessoa difícil, ela era jovem, e a gente já via ela vindo lá da esquina, ela já vinha berrando para entrar e tomar o passe. Já vinha gritando, a gente já sabia que ela estava chegando. Aí sentava lá na sala de passe, era uma dificuldade para dar o passe nela. Então, aí foram se passando os anos, né? Foram se passando os anos. Agora eu não tenho tido mais contato com ela, porque eu acho que ela vinha na segunda-feira, né? Mas, ao decorrer dos anos, ela foi se enquadrando, entrava na sala de passe, tomava o passe quietinha e sem fazer confusão, né? Então, vejo como a terapia dos passes e a terapia espírita ajudam bastante, mesmo que a pessoa tenha situações difíceis. Ajuda sempre. Bom, vamos lá. Vou ler mais um pouco. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário, né? Então, esse tempo nunca dá para saber quanto é. Tem que esgotar aquela energia, né? É a única coisa que a gente pode dizer. Quanto não esgota aquela energia e o espírito não pede clemência e começa a entender o mal que ele fez, as coisas não ficam melhores para ele. Vitor, quer colocar alguma coisa? Não, pode seguir, meu amigo. Tá muito boas o Então, tema, as explicações. Segue aí. o seguinte, hein? Ante a realidade, portanto, somos
compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que pouco a pouco esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo do cálice de provas, longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor, que o estima de muitos séculos. Então, aqui também cabe outra situação, né? De qualquer forma, nós todos estamos sempre ligados a uma hierarquia maior de outros espíritos que conseguiram evoluir muito mais rapidamente do que nós. Então, esses espíritos, eles sempre velam por nós, mesmo a gente estando em eu. Mas, como foi lido aqui, é necessário passar aquele tempo para esgotar os fluidos deletérios que a gente traz dessas situações muito difíceis, né? E aí, o que ocorre? Ocorre o que a gente acabou de ler aqui. O próprio espírito, percebendo aquilo que ele fez de errado, o tempo que ele perdeu, ele implora a encarnação. Então, muitos de nós, às vezes a gente fica perguntando, poxa, mas será que eu pedi para passar por tudo isso? Pediu, né? Infelizmente, a gente pediu mesmo. Felizmente, não, felizmente, porque é a única maneira que a gente tem para evoluir. Então, a gente não precisa se espantar. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei: quando a gente entra nessa situação, eu considero o espírito vencedor, porque ele entendeu e ele concordou em passar pelaquela prova, ele concordou com aquilo. Então, ele é um vencedor. E sempre vão ter os espíritos de hierarquia superior ajudando essa reencarnação, como a gente está vendo aqui. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Roberto, Oi, vamos lá. eu quero fazer um comentário aqui de Vamos uma lá. situação pessoal. O meu pai tinha epilepsia, Tá, e num grau bem alto, inclusive. E ele não era espírita, mas ele era muito religioso. isso. Ele era da igreja católica e durante a vida dele, primeiro que ele não lutou contra a doença. Ele não era uma pessoa revoltada pela doença. Uhum. Ele tentou agir com, assim, com aceitação dentro daquilo que ele podia e dentro também da possibilidade dele de ajudar outras pessoas. Ele era dentro da Igreja Católica ligado a São Vicente de Paulo, que a gente sabe que até dentro da doutrina também tem as suas ramificações, né? E depois a Tá. gente vai entender a respeito disso. Então, para mim, sempre foi um exemplo de aceitação. E hoje, dentro da doutrina, eu entendo, e agora você falando exatamente isso, a pessoa vir já com uma predestinação, uma escolha, de que forma que você pode aceitar aquilo que você escolheu e viver realmente aquilo como sendo uma oportunidade.
exato. No caso do meu pai, ele não tinha talvez um entendimento dentro da doutrina, até por questões, né, de oportunidade, mas ele soube lidar com aquilo, eu acho que como realmente a possibilidade de melhoria, sabe? Mesmo que instintivamente. Então, eu acho que algumas O pessoas espírito veem sabe disso, né? exatamente, ele talvez não tivesse um entendimento dentro dessa Conscientemente não, possibilidade, né, da mas o consciência. espírito sabe o caminho que tem que tomar, né? Exatamente. Eu acho que da maneira como ele lidava com a doença, é, assim, né, mostrando realmente uma aceitação e uma dignidade, para mim, demonstra hoje, com o entendimento que eu tenho, que foi uma oportunidade vencida. Por isso que eu quis mencionar exatamente Sem nesse ponto dúvida, que você sem trouxe. dúvida. Porque a pessoa pede, mas muitos se revoltam, né? Muitos não aceitam por que está passando. Então, o fato de você aceitar, de você não brigar com a vida em função daquilo que você está passando, é o grande aprendizado. Então, só trazer e para todos nós, né? Porque eu entendo também que, como a gente sabe, o entendimento tem que ser para todos e o aprendizado para todos, não só Sem para o dúvida. espírito. Muitas vezes para as pessoas que estão ao redor. Então, eu crescer com ele sendo meu pai, os meus irmãos, a minha família toda, foi um grande aprendizado para todo mundo, né? E justamente com essa questão da dor, muitas vezes é que a gente se liga dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, com a busca, que é no amor ou na dor, que a gente sabe, né? Então, só mencionando isso aí Ele como já depoimento, retornou à pátria espiritual? já Então, retornou, mas retornou com como, muita paz. então, retornou como uma pessoa que venceu aquele problema, né? É um vencedor, como eu falei, que eu conheço Eu pessoas encaro isso como sendo uma oportunidade, que inclusive, de exemplo nesse sentido, né? Ele ter conseguido retornar de uma forma, né, com satisfação, né, daquilo, missão cumprida. cumpriu aquilo que ele se comprometeu a fazer, né? E aí cresce como espírito, né? Então deixa Eu imagino. essa jornada para trás. Porque na realidade, se a gente parar para pensar, toda vez que a gente lê alguma coisa, a gente percebe que os mentores falam exatamente a mesma coisa. Eles também foram grandes pessoas que erraram, mas conseguiram superar isso e hoje estão num patamar melhor. São mentores, né? Ditam livros, ajudam uma série de pessoas, né? Então, isso é possível para cada um de nós, por mais que a gente tenha feito coisas erradas por aí, e que não foram poucas, né? Diga-se de passagem, né? Com certeza. Senão a gente não estava aqui, né? Estava lá do lado de lá de mentor, mas como nós estamos desse lado, então, Por isso né? que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Ainda mais que a gente Exatamente. tenha Tem que aproveitar a hoje encarnação. somos conhecedores e com a possibilidade do conhecimento mais ainda, né? Eu agradeço Exatamente. muito. Aí, a Cláudia deu um bom depoimento. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Vitor, quer colocar alguma coisa ou não? Não, pode seguir aí, só estou acompanhando aqui. Muito bom, então, hein? Quando você achar a pasta aí, você me avisa, hein? Eu vou procurar a minha aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou continuar, tá? Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu, estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Ou seja, ele nasceu nessa família, né? Porque ele se sente seguro nessa família, tá? Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternuras naturais, né? Então a gente pode ver que a gente conhece a pessoa dessa maneira, né? Porque muitas pessoas hoje são rudes, difíceis, né? Complicadas, mas quando a gente vê essas pessoas assim, dóceis, com ternura, pode crer que são bons espíritos. É lógico que sempre a gente dá umas escorregadas por aí, né? Não dá. Nos dias de hoje, confusão que anda o mundo, a gente dá uma escorregada ou outra, mas fica visível você perceber quem são aquelas boas pessoas, tá? Bom, mas vou continuar aqui. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis.
Isso é para todos nós, né? Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas, ao topar com alguns dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassado os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro físico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhes as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou o destarte à desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração da nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem, recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispíritico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem os combater nas origens. Não é? Então vejam como a prece, né, como a gente se engaja, né, na luta com a doutrina, as coisas vão melhorando e os bons espíritos sempre vêm nos ajudar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Né? Ou seja, quando a gente é portador de alguma doença, não adianta a gente lutar contra ela, né? A gente tem que se conscientizar de que essa doença veio do perispírito. Se veio do perispírito é porque alguma coisa difícil a gente fez em outras vidas. Então, nada melhor do que a gente, em vez de ficar numa situação de raiva, de não entender, não, a gente tem que compreender que aquilo é uma forma de curar o nosso espírito. Então, o primeiro passo para a cura do espírito é a doença no corpo físico. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Tudo bem? Vamos ver o tempo aqui. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no porvir, expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando.
referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. E a conversa a meio quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão misteriosos transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma, qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras. Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baratavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade. E, despendeu-se célere dos nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Então, quando o espírito se vê em perigo, ele corre para o corpo físico rapidamente. Por isso que às vezes a gente pode acordar meio assustado, né? Porque alguma coisa assustou o perispírito da gente. Quis detê-lo penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhámo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância prosseguiu esclarecendo. A simples aproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do último refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente, né? Então é isso mesmo, né? Isso me lembra aquele meu amigo lá que está frequentando a casa, né? É um problema isso. Os espíritos erradios e bateram em retirada, e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o como se fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação: por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar atmosfera de edificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Eu vou parar aqui, porque senão depois ele vai dar uma explicação que é longa, e aí não vai ter sentido quando a gente continuar. Bom, mas vocês vejam como é a situação, né? Mas, felizmente, esses espíritos que muito erraram, como qualquer um de nós, sempre tem mais uma oportunidade, né? Seria impossível a gente não ter, outras oportunidades. Sempre nós vamos ter uma oportunidade, né? Então, cabe a cada um de nós aproveitarmos essas situações, né? E esse espírito, particularmente, né, como eu considero a muitos outros, eles são espíritos que conseguiram vencer, porque eles entenderam tudo isso e agora estão tendo a oportunidade de refazer todo aquele mal que eles fizeram, né? Então, a gente tem que lembrar que Deus sempre vai nos dar mais uma oportunidade. De qualquer maneira, a gente vai ter uma oportunidade. A não ser esses espíritos muito
devedores aí que já não vão ter mais tempo, né? A gente vê essas catástrofes aí que estão acontecendo no mundo, essas guerras, essas coisas, esses espíritos que estão errando hoje, nesse momento, com essas coisas muito horríveis de guerras, né? Esses não vão ter mais uma oportunidade aqui no nosso planeta, né? Eles vão ser exilados para outros planetas mais primitivos e sabe lá quando vão poder retornar aqui na Terra, porque a gente vai continuar evoluindo sempre. Tudo bem? Então, semana que vem, meu amigo Vitor continua o trabalho dele. A Pia não entrou ainda. Eu acho que nós não vamos ter, então, a segunda parte se ela não entrar, nos próximos 1 minuto e meio. Mas vamos agradecer, então, a todos pela oportunidade, por esse aprendizado. Esse livro aqui é muito interessante no mundo maior, tem exemplos fantásticos para cada um de nós aproveitar muito esses livros. E vamos agradecer a Deus por essas lições que a gente tem conseguido estudar. E agradecer a vocês por estarem aqui mais uma vez. Espero encontrá-los amanhã, ou então a gente se encontra nas outras aulas. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a esses irmãos que nos servem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, como a Bia não chegou por algum problema, então desejo a todos uma